Olá pessoal, meu nome é Nilo e agora nós vamos continuar na resolução da prova do IME, prova objetiva para o vestibular de 2012. Nós estamos na 27ª questão, sendo a matéria de física. Essa matéria mistura alguns conceitos de eletromagnetismo, principalmente na parte de circuito. Então vamos lá, vamos ler o enunciado junto para a gente começar a resolver. A figura apresenta uma placa positiva metálica P1 de massa desprezível fixada no teto que dista 10 cm de uma placa idêntica P2. Ambas constituem um capacitor de 16 pF carregado com 32 pC. A placa P2 está colada em um bloco de madeira com massa 1 kg mantido em repouso encostado sobre uma mola não comprimida. Libera-se o movimento do bloco e no instante que a compressão da mola é máxima, fecha-se a chave S. Sabe-se que nesse instante a potência dissipada em R2 é 2/3 de watt e a aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A constante da mola em newtons por metro é. Então nós temos aqui alguns valores para a constante da mola e nós temos que achar o valor correspondente, tá pessoal? Para essa solução dessa questão, toda vida que eu denominar V2, V1, por exemplo, V1 vai ser a queda de potencial no resistor R1. V2 vai ser a queda de potencial DDP no resistor R2. Do mesmo jeito, eu vou fazer para as correntes. Por exemplo, se eu falar em I3, vai ser a corrente que passa pelo resistor R3. Se eu falar em I4, vai ser a corrente que passa pelo resistor R4. Isso tudo a título só de simplificar o nosso trabalho, tá? Nossa notação. Foi dito que no instante que a gente vai trabalhar, a potência dissipada em R2 é igual a 2/3 de watt, certo? A gente tem o valor da resistência R2 e a gente tem a potência dissipada. Então vamos descobrir qual é a corrente que está passando em R2, tá pessoal? Então vamos lá. I2 vai ser igual a potência dissipada no resistor R2, que é igual a P2, é igual a R2 vezes I2 ao quadrado. Isso é uma equação bem conhecida da gente. Como a gente sabe o valor da potência e da resistência, nós temos que I2 ao quadrado vezes o valor da resistência, que é, vamos só recapitular aqui na figura, o valor da resistência R2 é 6 ohms. Então, I2 ao quadrado vezes 6 é igual a 2/3 e a unidade é ampere ao quadrado, certo pessoal? Passando o 6 dividindo, eu vou ter I2 ao quadrado é igual a 2 vezes 3 sobre 6 ampere ao quadrado. Isso dá 2 sobre 18, que é igual a 1 nono de ampere ao quadrado. Logo, eu vou ter que I2 é igual a 1/3 de ampere. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso circuito rapidão. Vejam que R2 e R1 estão em paralelo, então V2 é igual a V1, concordam? E a gente sabe também como calcular a queda de tensão sobre o resistor, né? Então eu tenho que V2 é igual a V1, tranquilo? Como é que eu calculo a queda de tensão no resistor? Vai ser igual ao valor da resistência vezes a corrente que está passando por ele. Do mesmo jeito, isso para V1 é igual a R1 vezes I1. R1 vezes I1. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. A gente sabe que R2 é 6 e I2 é 1/3. E do outro lado, nós temos a outra resistência que vale, como a gente pode ver aqui na figura, vale 3, é a metade do R2. Então nós vamos ter que 6 vezes 1/3 de ampere é igual a 3 vezes I1. Logo, I1 é igual a 2/3. Só consertar aqui. 2/3 de ampere. Tranquilo, pessoal? De posse das correntes I1 e I2, nós podemos calcular agora a corrente total que passa no circuito. Veja que, olhando o circuito acima, a corrente fornecida pela chave entra nessa ponte de resistores, depois ela vem
para essa segunda parte do circuito e se divide em I1, em I2, em R2 e R1. Ou seja, a corrente total do circuito vai ser a corrente que passa em R2 mais a corrente que passa em R1. Tranquilo, pessoal? Então, como a gente já sabe os valores, é só calcular agora. Corrente total I do circuito é igual a I1 mais I2. Isso dá igual a 1/3 de ampere mais 2/3 de ampere, que dá igual a 1 ampere. Tranquilo, pessoal? Então essa é a corrente total que passa no meu circuito. Agora vamos observar um aspecto interessante. No começo, a primeira parte do meu circuito, eu tenho uma ponte de resistores. E vale observar o seguinte, aquilo é denominado, aquele tipo de circuito é denominado ponte de Wheatstone. Que é uma ponte, né, um pouco mais conhecida para o pessoal que estuda para esse vestibular. Veja o que é que está de especial nesse problema, é que essa ponte está equilibrada. Porque se você olhar as resistências opostas, R6 e R4, fizer a multiplicação, isso dá igual a multiplicação de R3 com R5, que isso dá exatamente 4 ômega ao quadrado. Vejamos aqui só para confirmar, quem tiver com alguma dúvida, se eu pegar R6 e multiplicar por R4, dá 2 vezes 2, 4. Se eu pegar R3 e multiplicar por R5, dá 4 vezes 1, 4. Quando eu tenho esse tipo de situação, a ponte está equilibrada, a corrente que passa nesse resistor é nula. Esses pontos estão em curto. Eles têm o mesmo potencial, certo? Isso é um resultado muito importante que a gente tem que ter na cabeça, assim, lembrar imediatamente. Viu o ponte de Wheatstone, vê se ela está equilibrada. Se ela está equilibrada, isso vai ajudar e muito no nosso trabalho. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Então aquela ponte, ela vai se resumir ao seguinte esquema. Eu vou ter uma corrente chegando e vai se dividir entre um resistor de 2 ohms e aqui vai ter outro resistor em série de 4 ohms. E no lado oposto eu vou ter um resistor de 1 ohm em série com um resistor de 2 ohms, certo? E daqui meu circuito segue. Tranquilo, pessoal? Ou seja, esse circuito é a mesma coisa de eu ter 6 ohms em paralelo com 3 ohms. Concorda, pessoal? Quando eu tenho resistências em série, eu simplesmente somo. E isso, por fim, é a mesma coisa de termos só um resistor de 2 ohms. Tranquilo, pessoal? Agora vamos calcular a DDP que há entre a ponte e nos dois resistores em paralelo que tem lá embaixo do circuito. Aqui olhando a figura fica mais fácil a gente lembrar. Vamos calcular essa DDP que está na ponte e essa outra DDP desses resistores em paralelo. Certo, pessoal? A gente já viu que a corrente total que passa no circuito é de 1 ampere. Então, se a resistência equivalente da ponte é de 2 ohms, a gente tem que a DDP da ponte vai ser igual a 2 ohms vezes 1 ampere, que isso dá exatamente 2 volts. Tranquilo, pessoal? E a DDP, que eu vou chamar de DDP linha, que é a DDP lá da parte de baixo, vai ser numericamente igual a V1, que é igual a V2, porque aqueles resistores estão em paralelo. Perfeito, pessoal? E isso aí, vamos tomar como exemplo V2, por exemplo. A gente pode voltar aqui um pouquinho, lá em cima, e a gente vê que V2 é R2 vezes I2. Só que R2 é 6 e I2 é 1/3. Então nós temos que essa DDP linha vai ser igual a 6 ohms vezes 1 sobre 3 ampere, que isso dá exatamente 2 volts. Então a gente vê que quando a chave está fechada do circuito, eu vou ter o quê? Eu vou ter um capacitor
vou ter um circuito, que eu vou denominar aqui de circuito, não me interessa agora o formato desse circuito, e a DDP nesse circuito vai ser exatamente DDP de 4 volts. Como essa DDP é a mesma do capacitor, então eu vou ter que ter a voltagem do capacitor igual a 4 volts. Isso com a chave fechada. Tranquilo, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. A partir da avaliação da chave fechada e da chave aberta, nós vamos poder calcular como estava a separação das placas antes e como estava a separação das placas depois do fechamento da chave. Com essa variação da separação das placas, a gente pode descobrir quanto a mola se distendeu. Tranquilo, pessoal? Vamos calcular agora então a DDP a qual o capacitor estava submetido quando a chave estava aberta, certo? Então vamos colocar aqui S aberta. Quando S estava aberta, a gente tem que Q0 é igual a C0 vezes o zero. O zero é a DDP que a gente quer achar. A gente sabe, pelo enunciado, que o Q0 é de 32 picocoulomb e o C0 é de 16 picofarad vezes o zero. Logo, as unidades pico se cancelam, 32 dividido por 16, a gente tem que o zero era de 2 volts. Tranquilo, pessoal? Então a gente tinha uma DDP inicial de 2 volts e foi para 4 volts. Agora a gente tem que considerar uma coisa. Para essa questão, vamos considerar que o Q total, o Q no capacitor, é constante. Certo, pessoal? Se o Q é constante, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar aqui Q0, que é igual a C0 vezes o zero, é igual a QF, que é igual a CF vezes o F. A gente sabe qual é a DDP final, sabe qual é a DDP inicial e a capacitância inicial. Então a gente vai achar a capacitância final. A gente sabe que a capacitância inicial era de 16 picofarad e a DDP inicial a gente achou que era de 2 volts. Perfeito, pessoal? Aí isso vai ser igual a capacitância final vezes a DDP final, que a gente tinha achado que era 4 volts. Logo, eu posso fazer a simplificação de 2 volts com 4 volts, vai me sobrar 2. Ou seja, a minha capacitância final vai ser exatamente igual a 8 picofarad. Tranquilo, pessoal? Só ajeitar esse nome, picofarad. Então, beleza. A gente sabe também que para um capacitor de placas paralelas, o C ele é igual a ε0 A, onde A é a área do capacitor, sobre o espaçamento entre as placas. Como a gente não está mudando a área do capacitor nem o meio, eu tenho que o produto C vezes D é constante. Perfeito, pessoal? Então, C0 vezes D0 é igual a CF vezes DF, onde DF é o espaçamento final entre as placas. Tranquilo? A gente viu que o D0, a gente viu no enunciado que o D0 é 10 centímetros. Então vamos só substituir os valores e a gente vai achar as respostas. C0 dá exatamente igual, vamos recapitular aqui os valores. CF é 8 picofarad e C0 é 16 picofarad. Então a gente vai ter que C0, 16 picofarad vezes D0, que é 10 centímetros, vai ser igual a 8 picofarad, que é o CF, vezes o DF. Perfeito, pessoal? Vamos cancelar 8 picofarad com 16 picofarad, vai sobrar um fator de 2, ou seja, o meu DF vai ser exatamente 20 centímetros. Tranquilo, pessoal? Então a gente sabe que a variação no comprimento da mola, o ΔD, foi de DF menos D0,
que dá igual a 20 menos 10 centímetros, dá 10 centímetros. Perfeito? Agora resta utilizar esses dados na equação de conservação de energia, pois nós já vimos que a chave é fechada quando a compressão da mola é máxima, então nós descobrimos através do ΔD quanto a mola se comprimiu. O que caracteriza a compressão máxima da mola? Caracteriza ela chegar no ponto mais baixo, parar e mudar o sentido do movimento, inverter. Ou seja, no ponto de compressão máxima, a energia cinética da mola é nula. Perfeito, pessoal? Isso é o que caracteriza o ponto de compressão máxima. Adotando o nível de referência como sendo o nível que a mola vai parar, o nível inferior, a gente tem a seguinte equação. A gente vai ter que ter a equação da energia elétrica, Q0, U0 sobre 2, mais mgh0, onde esse H0 é exatamente a altura que ela caiu, no caso 10 centímetros. É igual a, como a mola não estava distendida inicialmente, a gente não tem energia elástica. Vai ser igual a QF vezes UF sobre 2. Como a gente adotou o nível de referência no ponto onde a mola vai parar, então a altura no ponto de referência vai ser nula, não tem energia potencial. Mas nós vamos ter a energia elástica da mola, que vai ser igual a K ΔD ao quadrado sobre 2. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Vamos multiplicar tudo por 2, a gente vai ter que Q0, U0, mais 2mgh0 é igual a QF, UF, mais K ΔD ao quadrado. Perfeito, pessoal? Vamos mais. Agora percebam um detalhe interessante para nossas contas. A ordem dos valores. A massa é de 1 kg, a gravidade é 10 e a altura é 10 centímetros. Então isso está mais ou menos na ordem de 1. Já os Q vezes ADDP, as cargas estão na ordem de pico e as ADP estão na ordem de 2, 4. Então veja que esses termos de energia elétrica vão ser desprezíveis perante o termo da energia potencial. Então a gente pode simplesmente esquecer eles aqui. A ordem realmente é muito diferente. Então eu vou ter que K vezes ΔD ao quadrado, ΔD a gente viu que é 10 centímetros. Então convertendo para o sistema internacional de metros, 10 centímetros ao quadrado eu teria isso aqui, 0,01. E do outro lado eu teria 2 vezes 1, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,1, que é a altura inicial, Newton por metro, a unidade do meu K. Logo, eu finalizaria tendo que K vai ser igual a 2 vezes 1 vezes 10 vezes 0,1, daria 2 dividido por 0,01 Newton por metro. Logo, o meu K da mola seria igual a 200 newtons por metro. Tranquilo, pessoal? Então, é uma questão trabalhosa, vocês viram, mas é uma questão de organização dos dados. Se você organizar os dados e fizer passo a passo cada condição, a gente consegue desenrolar. Então vamos olhar lá as opções. Vejam que nós agora teremos uma grande surpresa, porque não existe a opção de 200 newtons por metro. Então nós simplesmente colocaremos uma opção F 200 aqui. Tranquilo, pessoal? Agora, sem brincadeiras à parte, né? Nós realmente acreditamos que essa é a solução correta a se fazer e esperamos algum posicionamento do IME ou coisa do tipo para explicar o que aconteceu. Certo, pessoal? Agradeço pela atenção de vocês, continuem acompanhando as resoluções e até uma próxima oportunidade.